Após o topo histórico da Taesa, que aconteceu no dia 11 de agosto de 2022, ela já acumula uma queda próxima de 22%. E após um lançamento de resultados que não foi tão bom, muitos analistas recomendam deixar a Taesa de fora da carteira ou até mesmo vender a ação. Será que a Taesa perdeu seus fundamentos? O que nós podemos esperar para o futuro da empresa? Então tudo isso e muito mais eu vou trazer nesse vídeo para vocês, pessoal. Só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. A Taesa é uma empresa que atua no setor de energia, mais especificamente na parte de transmissão, e esse setor é extremamente lucrativo e também seguro. A empresa conta então com 41 concessões de transmissão de energia, atuando em 18 estados do Brasil e também no Distrito Federal, e tendo um total de 14,1 mil quilômetros de linhas de transmissão, sendo 12,5 mil já em operação e 1,6 mil em construção, tendo também 5 bases de operação e uma receita anual permitida próxima de 4 bilhões de reais, com uma margem EBITDA muito alta, maior de 86%. Com isso, nós podemos ver que a Taesa está presente em boa parte do Brasil, atuando em vários estados e sendo uma das gigantes do setor, inclusive a favorita de muitas pessoas na parte de transmissão. Desde a abertura de capital da Taesa, que aconteceu lá no ano de 2006, a empresa vem tanto comprando unidades de transmissão quanto vencendo leilões e construindo linhas. E com isso a empresa teve um crescimento absurdo, investindo praticamente 10 bilhões de reais, tanto na construção de projetos quanto na parte de melhorias, e distribuindo mais de 12 bilhões de reais em dividendos para os seus acionistas. E esse, pessoal, é justamente o ponto forte da Taesa. Ela é uma empresa que tanto consegue crescer quanto distribui bons dividendos. Desde 2010, a Taesa conseguiu vencer vários leilões e comprar excelentes linhas com uma boa RAP, e com isso a empresa conseguiu aumentar a sua receita anual permitida, ou seja, o quanto ela ganha aí com a parte de transmissão, de 800 milhões de reais por ano para quase 4 bilhões de reais por ano. Ou seja, a Taesa é uma empresa que veio num crescimento muito bom desde o ano de 2010, pessoal. Isso aqui não está levando em conta, então, desde 2006, ou seja, a Taesa veio num fantástico crescimento ao longo dos anos, e todos esses investimentos e essa boa gestão geraram para a Taesa ao longo do tempo também um grande crescimento na sua receita líquida, ou seja, além de a empresa conseguir bastante receita anual permitida, ela conseguiu gerar bastante receita líquida e também manter boas margens. Isso aqui é justamente um ponto forte do setor, pessoal. As empresas de transmissão conseguem, após a conclusão das suas obras, ganhar muito com isso, ter excelentes lucros e ter margens muito boas. Então a gente pode ver aqui que no caso da Taesa ela ficou aí acima de 80% ao longo de todo o seu histórico desde o ano de 2009. E além disso, a questão do endividamento, pessoal, a Taesa é uma empresa que geralmente trabalha um pouco endividada, justamente porque, sendo uma empresa do setor de transmissão, ela precisa tomar dívida para construir grandes projetos que ela arremata em leilão. E com isso, principalmente a partir de 2018, a Taesa teve um belo de um crescimento na sua dívida líquida, mas por ela ter uma receita bastante previsível, ela tem bastante facilidade também em pagar essas dívidas e em reduzir a sua alavancagem. E justamente o que fez a Taesa se firmar como uma das queridinhas na parte de transmissão e também na bolsa, principalmente dos investidores que buscam dividendos, é a questão dos grandes dividendos e JCP pagos pela Taesa. Então reparem como a empresa veio desde 2009 num grande crescimento dos seus dividendos pagos, pessoal. Principalmente aqui a partir de 2019, onde ela teve um crescimento muito brutal. E, inclusive, no ano de 2022, ela chegou a pagar dividendos fantásticos. A empresa chegou aí a pagar dividendos que ficaram acima de 12%. Ou seja, a empresa veio bastante forte e remunera muito bem os seus acionistas. E além disso, pessoal, aqui vem um ponto muito interessante da Taesa, que é justamente a valorização dela. Então, o pessoal trouxe aqui na apresentação institucional da Taesa a questão da valorização da empresa ao longo do tempo, comparando com o Ibovespa, que reúne aí as principais empresas da Bolsa Brasileira, e também o IEE, que é um índice que reúne as melhores empresas de energia do Brasil. E com isso, reparem como a Taesa destoou do setor. Então a empresa veio num crescimento tão forte que ela deixou tanto o Ibovespa quanto o IE no chinelo. A empresa teve uma rentabilidade 10% acima do IE, e é justamente por esse motivo que 15% de todos os acionistas da Bolsa Brasileira investem na Taesa, pessoal. Realmente a empresa é um case muito bom, demonstra muito sucesso ao longo do tempo, e é justamente por isso que o pessoal gosta tanto dela. E aí vem a grande pergunta desse vídeo, pessoal. O que fez com que a Taesa tivesse uma baixa anual de 94,6% no último trimestre de 2022, em comparação a 2021, e também com que vários analistas começassem a recomendar a venda da Taesa. Para isso, nós vamos ter que dar uma destrinchada no relatório da Taesa e entender inicialmente a diferença entre as questões contábeis de
resultados IFRS e também de resultados regulatórios que várias empresas do setor elétrico trazem nos seus relatórios, pessoal. Então, explicando de uma forma extremamente resumida o que é o tal do IFRS, ele na verdade é uma normatização contábil internacional e o pessoal usa esses resultados IFRS para diversos setores. Enquanto que os resultados regulatórios foram elaborados de acordo com as normativas da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, feito especificamente para as empresas de energia. Ou seja, no fim das contas, o resultado regulatório normalmente é o resultado que a gente vai querer olhar. E justamente, pessoal, a Taesa teve um resultado regulatório positivo em todos os seus setores no ano de 2022 e também no trimestre, enquanto que o IFRS ficou bem negativo tanto no ano quanto no trimestre. E aí o próprio pessoal da Taesa trouxe no seu relatório de resultados o que impactou no IFRS, que foram justamente as variações dos índices IGPM e IPCA no trimestre, que impactam bastante a questão dos indexadores dos pagamentos da Taesa. Ou seja, os pagamentos que a Taesa recebe por manter as suas linhas de transmissão funcionando são indexados pelo IGPM e pelo IPCA, e a sua variação acaba impactando um pouco nos seus pagamentos. Além disso, a Taesa cita aqui também no seu relatório a questão da redução nas margens de implementação de infraestrutura. E essa redução nas margens é algo geral do setor de transmissão, pessoal, justamente pela questão do aumento de custos, tanto pelo aumento da inflação quanto pelo aumento da taxa de juros, e também pelo impacto na cadeia de produção, justamente porque na Europa eles estão produzindo projetos gigantes de transmissão, e com isso as empresas europeias estão demandando muito material, o que acaba afetando o preço no Brasil também. Então quer dizer que o resultado IFRS frente ao resultado regulatório não serve para nada? Bom, olhando para ele somente de forma isolada, não serve muito realmente. Na verdade, ele deve ser usado juntamente com outros indicadores por analistas para poderem prever o movimento da empresa e prever também questões aí do futuro dela, mas simplesmente pegar essa baixa aqui de quase 95% não serve muito mesmo, pessoal. Mas a má notícia para os investidores é que justamente a questão dos dividendos é paga se baseando no IFRS, ou seja, pela Taesa ter tido impacto no seu resultado IFRS, ela deve distribuir um pouquinho menos de dividendos agora no começo do ano de 2023. E aí, para mostrar para vocês também como é errado olhar somente para o resultado IFRS, pessoal, reparem como, olhando para o lucro líquido regulatório da Taesa, ou seja, o lucro que ela teve ali após toda a sua questão de pagamentos, de taxas, de custos, de pessoal. Então a empresa teve no final das contas um lucro líquido regulatório, um aumento de mais de 266% em relação ao quarto trimestre de 2021. Ou seja, pessoal, a empresa que mais do que triplicou o seu lucro líquido em relação ao trimestre passado do ano de 2021. E também no totalizado do ano, a Taesa conseguiu aumentar o seu lucro líquido regulatório em mais de 100%, ou seja, mais do que dobrou em relação ao ano de 2021 também. E os grandes pontos que impactam no grande aumento do lucro líquido da Taesa ficam aqui para o EBITDA, que aumentou e muito no ano de 2022, justamente pela conclusão de vários projetos da Taesa, sua entrada em operação, e com isso a empresa começou a receber os seus pagamentos. Além disso, ela teve aqui algumas questões de equivalência patrimonial, melhoria nos seus resultados financeiros líquidos e também algumas questões de imposto de renda. E justamente por isso a empresa conseguiu ter um aumento nas suas margens EBITDA e lucrar ainda mais em cima de todos esses valores em relação ao ano de 2021. E aí, só a título de comparação, os projetos que a Taesa entregou no ano de 2022 e que ela já começou a receber a sua RAP ficam então totalizados aqui, com todos os projetos fechados no ano de 2022 em mais de 400 milhões, somando então as RAPs de todos eles, pessoal. Ou seja, a Taesa veio num crescimento brutal na sua RAP também no ano de 2022. E dando uma olhadinha no endividamento da Taesa, talvez esse seja um dos maiores pontos de atenção para a empresa, justamente porque ela está um pouquinho alavancada. Ela veio conseguindo reduzir essa alavancagem ao longo dos últimos trimestres até o fechamento de 2022, mas a questão do aumento da inflação e também da taxa de juros no Brasil acabam impactando ainda mais a Taesa por ela estar endividada. Então, a questão do endividamento aqui da Taesa está principalmente atrelado ao IPCA, o que é um pouquinho melhor para a Taesa, justamente porque o IPCA deu uma reduzidinha. E a menor parte aqui, então, é atrelada ao CDI, que agora está bem alto. Então, nesse ponto, a Taesa foi um pouco sortuda. E tudo bem que é normal as empresas de transmissão trabalharem um pouquinho mais endividadas justamente pela sua previsibilidade e também a questão dos altos investimentos nas suas linhas de transmissão. Mas a grande questão é que o ano de 2023 vai ser um ano repleto de leilões. E dependendo do que o governo aprovar para leilões, nós podemos ter mais de 30 bilhões de investimentos somente para o ano de 2023.
Ou seja, a Taesa vai brigar com gigantes no setor como a Transmissão Paulista e a Alupar para conseguir arrematar bons lotes, e justamente a gente vai ter lotes enormes nesse ano. Eu inclusive já trouxe um vídeo específico para vocês sobre os leilões que nós devemos ter nos próximos anos, então eu vou estar deixando no card aqui no topo do vídeo, abre aí numa outra aba e assim que encerrar esse vídeo tu dá um pulo lá e confere a questão dos leilões. Então a Taesa vai ter que disputar com gigantes do setor. Pontos interessantes aqui para ela é que justamente o perfil de amortização, ou seja, o momento que a Taesa vai ter que pagar essas dívidas, tá principalmente aqui a partir de 2024, então a Taesa nesse momento tem um caixa para ficar um pouquinho mais segura no ano de 2023, mas aí o endividamento vai começar a pegar mais forte nos próximos anos. E com isso surge a grande questão de que a Taesa vai ter que buscar tanto um equilíbrio na sua distribuição de dividendos para manter bons dividendos para os seus acionistas, quanto buscar também um crescimento e arrematar bons leilões sem se alavancar tanto e sem essa dívida pesar tanto nos seus resultados. Então, por essa dificuldade, as ações da Taesa caem, não somente o resultado ruim e FRS, mas também o cenário que vem pela frente vai ser bem desafiador para a Taesa. Além disso, precisamos ter também atenção a alguns pontos, que é a questão do vencimento dos contratos da Taesa. Então, a empresa tem contratos de concessão que começam a vencer a partir do final do ano de 2030. E justamente, fechando o ano de 2030, pessoal, a Taesa vai ter perdido aqui praticamente 1,2 bilhões de RAP, ou seja, a empresa vai ter perdido aí boa parte da sua RAP pelo fim das concessões. Por esses motivos, até 2030 a empresa vai ter que também rebolar para conseguir arrematar bons lotes e conseguir crescer bastante a sua RAP para não ter tanto impacto nos seus pagamentos e na sua distribuição de dividendos. Então fica aqui um ponto de atenção justamente para essa questão do término dos contratos também. E assim a empresa anunciou um pagamento de dividendos bem modesto de 8 centavos por ação Unity, que fica a título da questão do dividendo mínimo obrigatório remanescente que a empresa tem no seu caixa. Mas mesmo assim, com a entrega dos projetos que a Taesa vem construindo e o aumento do seu EBITDA, ela deve conseguir pagar bons dividendos ainda no ano de 2023. Então, por exemplo, pessoal, a Genial estima aqui que a Taesa deva pagar algo próximo dos 10% de dividend yield, o que é excelente, ainda é um dividend yield bastante alto. E com isso a Genial projeta um preço-alvo para a Taesa de R$ 35 por ação Unity e uma recomendação de manter ela em carteira. Já o BTG e o BBA estão mais cautelosos e recomendaram justamente a venda da Taesa, buscando então um rating de underperform, ou seja, dizendo que a ação da Taesa pode cair ainda mais. E eles citam aqui o motivo para isso, que é acreditar que os próximos leilões podem criar um risco de queda no preço da Taesa, justamente porque se ela continuar sendo tão agressiva nos seus leilões, ela pode acabar se complicando um pouco, ficando um pouco mais endividada e tendo uma queda nos seus valores de cotação. E com tudo isso, qual é a minha opinião sobre a Taesa, pessoal? Realmente, eu espero que a empresa possa ainda ver um pouco mais de queda nas suas cotações. Eu espero aí que ela chegue a cair abaixo dos R$ 34, então ela está aqui hoje sendo cotada próxima dos 35. A região aqui que eu gostaria de comprar a empresa fica ali, a primeira região nos 34 e a posição ali mais próxima dos 32, onde ela alcançou ali somente lá em novembro de 2021 e também mais próximo disso ali em dezembro de 2022. Ou seja, não é tão fácil a ação chegar nesses patamares, mas é possível que o preço da ação da Taesa caia ainda mais, pessoal. O que eu enxergo então como a atuação da empresa? Bom, a Taesa sempre foi uma empresa que trabalhou muito bem, fez investimentos interessantes e sempre teve excelentes pagamentos de dividend yield para os seus acionistas. Além disso, ela entregou também belos crescimentos de cotação, saindo aqui próxima dos R$ 11 e vindo atingir próxima dos 40, ou seja, é uma empresa que teve uma subida absurda. E aí vem a grande questão, a Taesa ao longo do tempo se mostrou bastante capaz de vir pagando cada vez dividendos maiores para os seus acionistas, e por isso é uma empresa que eu gosto muito e tenho também em carteira. Mas o grande problema que eu vejo para a Taesa é que ela é uma empresa que está um pouco cara em relação às suas concorrentes, sendo então a Transmissão Paulista e a Alupar, e por esse motivo eu estou focando a minha compra aí em Transmissão Paulista, que é a empresa que eu quero aumentar a posição, pessoal. Mas aí vem a grande questão, a Taesa não deixa de ser uma empresa ruim, ainda que ela venha diminuir um pouquinho seus dividendos para fazer esses investimentos. E justamente, esse preço de cotação dela hoje, de cerca de R$ 35, não é um preço ruim. Ela está num preço justo, na minha opinião, mas caso ela venha cair mais, chegar ali próximo dos R$ 30, já começa a ficar bem mais interessante, talvez eu volte a avaliar uma compra na empresa. Mas bem, pessoal, o que eu tinha para esse vídeo era isso então. Deixem aí nos comentários o que vocês acham da Taesa e o que vocês enxergam para o cenário futuro aí dela. Também não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante no nosso crescimento. E é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.